Funciona. Mas você é dependente dele. O dia que ele achar uma proposta melhor, ele vai te abandonar e você vai ter que achar outro, você fica dependente. Beleza? Então vamos lá. Sonhar grande, sonhar pequeno do mesmo trabalho. Segundo... Só para que você saiba, Heller, aconteceu alguma coisa imprevista aqui. Eu quero até te pedir uma resposta sobre isso. Era pra gente estar no perfil Vence em Londres. Estou olhando aqui, já passou 20 minutos, nós estamos no meu pessoal, Alves UK. Então tem coisas que acontecem que a gente não entendeu? Coisa de Deus aí. Provavelmente alguém que está aqui nessa live, aqui no meu Instagram ou no do Renner, precisa ser impactado, porque estava programado, como todas as outras lives, no perfil Vence em Londres. Acabei de olhar, está no Alves UK. Nunca fiz live no meu Alves UK. Então que loucura. Deixa o flow, deixa fluir, entendeu? Quem então, tiver no Vence em Londres, vem pra cá. Já posta lá, amor. Ou então pega um outro telefone do Vence em Londres, chama ele pra live aqui, divide mais uma tela e tá tudo certo também. Boa. Acompanha, e aí coloca você explica, isso é o de menos. Acontece do jeito que tem que acontecer. É aquela história. Olha como é que a gente volta sempre. Gente, a vida é muito simples. É a gente que complica. A gente vai voltar sempre nos mesmos loops. A gente tem controle sobre ter começado no lugar errado? Não tem. Cara, então, qual que é a minha expectativa? Olhar o que tem de bom nisso. É que tem alguém aqui... É a mesma sensação que eu tive na hora. Eu poderia muito bem ficar travado, bloqueado. Nossa, deixa eu desligar. Cara, eu aqui, ó, tô fluindo contigo. Eu já vi isso já uns 10 minutos, tô vendo você falar. Pra mim, não é indiferente. Aconteceu, entendeu? Provavelmente tem isso aí. É isso aí. Bora pra cima. Então, vamos seguir. Segundo ato que você precisa parar, que você precisa abandonar agora. Para de matar os seus sonhos. Porque eu sei que tem muita gente aqui me ouvindo que sonha grande. Mas quando ele deita a cabeça no travesseiro para dormir, tem aquele diabinho e o anjinho do Tom e Jerry que um fica falando do lado, só que parece que o anjinho dorme e o capetinha não. E a sua mente começa a te colocar um monte de barreira e um monte de dificuldade que vai matando o seu sonho. E aí você começa a pensar a lazarenta frase do e se? E se ninguém comprar? E se ninguém ligar? E se ninguém for ao evento? E se ninguém vier para Londres? E se? E aí você começa a mentalmente matar os seus sonhos. Todos os sonhos, tudo que você está vendo aí ao seu redor. O que a pessoa vai falar? Faltou só isso aí. E se falarem mal de mim? E se postarem algo de mim ruim na internet? E aí, faltou um monte, né? É o famoso e se. Quando você começar a pensar e se, é Satanás. Se você tiver um sonho e começar a pensar e se, tem problema. Atente-se para isso. Então, eu estou te dando aqui só uma chave que você não sabia. Anota aí para você aprender. Quando o e se vier na cabeça, você vai saber que é coisa ruim. Não dê ouvido para esse e se. Exatamente. E é isso que a gente quer te treinar aqui nessa sequência de lives, nesse e-mail, porque para vencer em Londres, você precisa sonhar grande e você precisa parar de matar os seus sonhos dando ouvido para o e se. O se não joga. Sabe qual que é o grande problema do e se, Rafa? É que a sua mente não sabe a diferença entre realidade e imaginação. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, não sei se você sabe disso, ou não sabe, vai ficar sabendo agora, mas a sua mente, ela não entende cadeira, ela não entende cama, ela não entende paletó, blazer, né? Paletó é muito antigo, né? Ela não entende blazer, ela não entende tênis, ela entende apenas pulsos eletromagnéticos que fazem sinapses neurais e que despertam sentimento e emoção de cadeira. Quando eu olho para uma cadeira, eu não penso cadeira, vou sentar. Não, já me dá logo a sensação de que eu posso sentar. Principalmente se é dentro daquele ônibus lotado e uma senhora levanta da última cadeira e ela está na sua frente, você vai correndo igual uma maratona para ela. Então, a sua mente te controla o tempo todo com emoções e sentimentos. E ela só entende o que você pensa. Os seus sentidos nada mais são do que fontes de captação de informação que vão virar sinapses neurais que vão gerar memórias emocionais aqui. Simples. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você começa a dar ouvido para o e se, a sua mente vive como se tivesse dado errado. E não tem como
manter um sonho vivo? Se toda hora você mata ele em pensamento, se toda hora você mata, se você revive a sensação de dar errado, que não existe, é o que eu falo, 80% dos seus problemas não existem. Se você vive a sensação de dar errado, que o seu sonho vai dar errado, e se der errado, você viveu aquilo, então para sua mente, ele deu errado. Não, gente, não estou falando de lei da atração, não estou falando do cosmos, do cavaleiro do zodíaco, não estou falando de nada disso. Nem estou querendo entrar em discussão que isso existe ou não existe, um dia eu te explico isso com mais calma. Eu estou querendo te dizer que a sua mente acredita em tudo que ela imaginar. Então, quando você mata o seu sonho na sua mente, dando ouvido para o e se, você tem o sentimento de um sonho morto. Eu ia até dar um adentro aqui, Renner, só um minutinho. A pessoa negativa, ela tem um círculo vicioso disso que você acabou de falar, porque várias pessoas eu encontrei ao longo da minha vida que são negativas. Pô, Rafael, se você fizer isso aí, isso. Eu, pelo amor de Deus, cara, toda vez que eu vou falar com essa pessoa é só isso. É um círculo vicioso, por isso que existem pessoas tão negativas, porque elas têm esse si já dentro dela, já trabalhado, onde elas não conseguem sair desse e si. O que seria isso, Renner? Já é algo dentro que ela teve um ciclo de tanto e si que ela não consegue sair mais? É muito mais forte do que você pode imaginar. A porta de entrada das suas células para a fisiologia de um pensamento negativo é a mesma das drogas. Uau! O pensamento negativo é tão viciante mentalmente quanto as drogas. Essas pessoas, elas têm abstinência de pensar negativo. O sofrimento, essa fisiologia do pensamento negativo, que é a emoção do sentimento materializada, ela é tão viciante quanto droga. Caramba! O problema é que é como se fosse usar droga, fumar um crack num ambiente fechado, onde as pessoas ao seu redor acabam fumando de tabela. Caramba! Isso é verdade, isso é verdade. Mole? É mole? É por isso que o estudo da felicidade, cientificamente falando, eles são psicologia positiva. Ser positivo não é achar que tudo vai dar certo, isso é otimismo, isso é maravilhoso. Ser positivo é enxergar o que deu certo até quando deu errado. Total. Afinal de contas, o que é certo? Então vamos lá. O que é dar certo? É acontecer do meu jeito? Você acha, Rafa, que se Deus te desse tudo na hora que você pediu, do jeito que você pediu, igualzinho você pediu, você seria feliz? Teria o Rafa bem sucedido vencendo em Londres? Nunca. Nunca. A gente não sabe o que é melhor pra gente. Só que a gente volta no que você falou. Rafa falou muito bem, a gente é egoísta. Naturalmente egoísta. E tá tudo bem. Por quê? Porque pra gente sobreviver é muito necessário. O seu instinto de sobrevivência, ele é egoísta. Você só tem que tomar consciência de quando isso está prejudicando você caminhar para onde você quer, que é vencer em Londres. E se venceu em Londres, nego, vou te falar, vence em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você falou uma chave agora poderosíssima. O cara que vem para cá e o cara consegue passar pelos primeiros 6 meses, 1 ano, Renner, o cara consegue vencer desafios em qualquer lugar do mundo. Porque Londres aqui, ele passa pelos maiores desafios que um ser humano pode passar como imigrante. Porque nós sabemos que existe Estados Unidos, onde tem uma concentração muito grande de brasileiros. Nós sabemos também de Orlando, também tem muitos brasileiros. E Londres, nós estamos falando da moeda mais valiosa do mundo, né? E onde os custos de moradia, de transporte, eu acredito que também é um dos mais altos do mundo. E aqui, quando o cara chega, a pessoa, homem, mulher, ele chega e dá de frente com uma realidade que ele não está acostumado, ele começa a se autodesafiar a ser uma nova versão. Ele começa a sair daquela casca, aquela primeira casca, Renner, que é a casca... Total. Exato, dessas primeiras crenças, desses primeiros conhecimentos que a gente tem quando a gente pega lá da infância, dos pais, das escolas municipais, estaduais, particulares, enfim. Então, a galera vem com esse flow da infância. Quando ela chega aqui, ela bate com um flow totalmente diferente da realidade, que é a cultura. A cultura, Renner, ela é impregnada automaticamente na gente. Não tem como, é muito difícil a gente desconfigurar isso aí. Você só desconfigura se existe ruptura. Então, essa ruptura é algo que dói. Tudo que cresce, né, tem que ter uma ruptura. E dói. Entendeu? Crescer dói e dá trabalho. Então, tipo assim,
Até que ponto a pessoa está disposta, né, Renner, a poder pagar esse preço para poder desconstruir algo que não está levando ela para lugar nenhum? Que essas crenças que eu falei, que geralmente a gente pega, você sabe muito, muito bem isso, parece que tem uma faixa etária de idade de 7 a 12 anos, onde a memória, onde o nosso HD está novinho, Renner, e a gente absorve todas aquelas informações ali, e isso fica dentro, no subconsciente, nos impedindo de avançar. E às vezes a gente está bloqueado numa área, Renner, e não sabe o que, que é, entendeu? E isso aí é lá de trás, Renner, como é que é esse detalhe aí? Exatamente. Até a expressão HD é a mesma que eu uso dentro de sala de aula, nas minhas lições Não aqui. sabia. Quando você nasce, você tem dois tipos de programação. Uma mais profunda, que a ciência chama de cérebro reptiliano, ou sistema límbico, que ela vem, que ela tá ali está preparado para que você sobreviva. Ok? A sua mente é a sua melhor amiga. Ela está preparada para que você sobreviva. Então, tem lá as funções vitais, piscar, cabelo crescer, unha, né, coração bater, tem neurônios espalhados, etc, etc. Essas são funções vitais, ok? E aí você nasce. Você nasce um bebezinho pronto com as funções vitais. Só que você nasce com HD vazio, sem memória alguma. E tudo que vai acontecendo ao seu redor vai enchendo aquele HD. Os seus princípios e valores são formados basicamente até os 7 anos. E depois do restante da sua configuração, dos 7 aos 14, que é o final da segunda infância, segundo a psicologia clássica. E quando você chega, presta atenção nos seus amigos da quinta série, sexta, sétima, 14 anos, não sei que dá, 13, 14, 15. Encontra com eles hoje, a maioria são os mesmos. É a mesma coisa, o mesmo jeito de falar, o mesmo jeito de andar, o mesmo tudo. Por quê? Porque até os 14 anos, você recebe uma programação, porque a sua mente entendeu ali até os 14 anos o que é bom e o que é ruim para você. E quando a sua mente entende isso, para economizar energia, ela vai repetir esse padrão eternamente ou até que você passe Eu por um ia momento falar de... isso aí, Renner, juro, cara, que o nosso cérebro tem uma estrada, né? E as estradas que já existem, ela não gasta energia para poder pensar. Se você tem que criar uma Exatamente. nova estrada, É aí que uma vai. questão de sobrevivência. Se a gente fosse gastar energia para pensar em deixa você 10 minutos por sua conta. Cabelo crescer, ia crescer, movimentos peristálticos e células e não sei o quê, e sono, dorme, coração baixo, coração, esqueci, respiração, pulmão. Você não consegue pensar em tudo. A sua mente consciente, que é onde você faz muita força e muita energia, ela só é capaz de fazer 7 coisas ao mesmo tempo. Isso se assoviar e chupar cana não tiver no meio da lista. Porque se tiver, você não consegue. A sua mente inconsciente, onde estão essas configurações, esses programas mentais, essas estradas, sua mente é capaz de fazer quantidades ilimitadas de funções. A ciência não conseguiu ainda nem prever, nem estimar a quantidade de funções que ela é capaz de fazer. Então, para que você não gaste energia, ela automatiza tudo. É igual dirigir. Lembra no começo de dirigir? Gente, vamos lá. Liga o carro. Ih, pulou. Peraí, esqueci. Tinha que pisar na embreagem. Aí pisei na embreagem. Hoje, a gente não tem embreagem mais, né? Poucos carros têm. Mas, enfim, assim que você aprendeu. Pisa na embreagem. Aí ligou. Ih, ligou agora. Aí acelerou um pouquinho. Tem que ir soltando. Solta o freio. Ih, pera, primeiro. Aí seta, cabeça pra fora. É muito louco. Você fica perdido. Hoje, a gente nem lembra. Faz isso automaticamente. Tudo que você faz com facilidade. Grava esse código aqui, ó. Grava essa lei aqui. Tudo que você faz com facilidade é porque você repetiu vezes o suficiente para se tornar automático. Você já gastou explicando de uma energia. forma muito simples. Você já gastou energia uma vez, né, Renner? Gasta energia uma vez, gasta duas, gasta três, vai abrindo a estrada. Quando abre a estrada, fica fácil de passar. Então, como é que a gente olha isso pelo outro lado? Tem gente que fala comigo, eu quero aprender a falar inglês, eu não consigo. Você está estudando? Tô. Mas tem 3 meses que eu estou estudando muito e não falo nada. Eu falei, você demorou 3 anos para falar português, ouvindo português o dia inteiro. E agora você vem 3 meses e está querendo falar inglês? A ansiedade mata as pessoas. A ansiedade de querer fazer bem algo que não fez quantidade de vezes suficiente para ficar automático. Você acha que o Messi, Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo, Pelé, eles pensam para que lado eles vão driblar? Não pensam. Não. Fizeram uma pergunta para o Messi no final de um jogo, falou, cara, você driblou ali, passou no meio de 2, ainda fez não sei o quê. Cara, como é que você pensa tudo? Ele falou assim, eu não penso.
é instintivo, na hora vai. Por que eu estou te falando isso? Porque todos esses hábitos, isso é a formação de um hábito, tá? Os hábitos estão formados e te dão os seus resultados. Se você quer um hábito novo, você precisa abrir uma estrada nova. E não tem nenhum jeito de abrir uma estrada nova mais poderoso do que repetindo aquele caminho muitas vezes. É basicamente assim, Rafa. O seu cérebro é seu amigo, a sua mente é sua amiga. E aí, você começa a fazer muito a mesma coisa, ok? Você começa, por exemplo, a organizar a sua vida financeira da forma certa. Você começa a fazer muito. Vai chegar uma hora que a sua mente vai falar assim, o Rafa tá fazendo isso toda hora. Eu acho que ele vai querer fazer isso lá na frente de novo. Já que ele vai querer fazer lá na frente de novo, vou automatizar essa parada aqui para ele não economizar energia, para ele economizar energia. E aí fica automático. Caramba. E aí quando você menos perceber, você tá fazendo, você tá falando inglês, você tá dirigindo, você tá prosperando, você tá... E tudo que a gente tá trazendo aqui é só um jeito de acelerar o processo de fazer esses novos hábitos acontecerem. Porque o seu dinheiro, a sua família, o seu relacionamento, o seu negócio, a vida que você vive, a sua felicidade, são respostas das suas programações mentais, das suas estradinhas, ou seja, dos hábitos que estão instalados aí dentro. Que muitas das vezes você era uma criança e não tem culpa nenhuma do que aconteceu. Isso é Tanto porque você nem sabia do que a gente está falando. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Mas eu agora, percebo... Pode falar. Mas agora você sabe. Isso é muito e agora forte. você continua sem a culpa, mas tem a responsabilidade, né, Rafa? Exato. Depois que você sabe, cara, você tem a responsabilidade de poder mudar. Só depende da gente, é o que você falou. Tem uma frase muito massa que você usa bastante nas suas divulgações, que o ser humano é o que ele quer ser. O homem é aquilo que ele quer ser. É a frase da minha mãe. O homem é aquilo que ele quer ser, cara. Você quer... Cara, não tem outro caminho mais forte do que isso. Porque se você... Tudo isso que você falou agora, cientificamente falando, ou neurocientificamente falando, cara, é exatamente isso, finaliza nisso. Que a gente alcança, a gente joga para o mundo, a gente exala a energia do mundo do que a gente quer ser, para onde a gente está indo. Se o cara tá sem uma direção, se o cara tá sem uma visão, qualquer biela pega ele, igual o mineiro fala, né? Qualquer destino serve. Qualquer sonho pequeno serve. Qualquer sonho pequeno serve. Então, se ele não tem uma grande visão, ou se ele não tem uma direção, se ele não está visualizando isso, isso bate muito na... Eu não sei até que ponto você acredita na lei da atração, René, a gente até falou isso agora há pouco, mas é muito sobre isso. O cara visualiza, ele tem aquela lei da atração, ele sente a energia, ele sente o cheiro, o gosto, ele começa a sentir as sensações daquilo que ele está enxergando. René, se eu não acreditasse que seria possível eu, um imigrante, chegar aqui sem documento, sem falar inglês, sem dinheiro, entendeu? Conseguir algo tão grande, mesmo sendo brasileiro, numa terra onde eu não conhecia lei nenhuma, essa eu não sei se é autopiedade ou medo, eu não sei, essa mistura de sentimento que o brasileiro imigrante sente quando ele chega, a perca de identidade, quando ele chega na imigração, e o cara vai falar assim, ó, how are you, what's your name? Você não sabe o que o cara tá falando. Quando você começa a perceber que ali você já tem um choque de cultura, de realidade, de identidade, Renner, eu posso dizer assim. Cara, quem que eu sou? O que eu tô fazendo aqui? Eu não sei nem responder o cara. Aí o cara começa, tipo, a pressão da imigração. Eu tô falando isso porque os 800 mil brasileiros, 90% passam por isso. O cara não sabe nem responder o cara da imigração, Renner. E aí eu mesmo era um deles, não sabia. Então você passa por esse processo ali, você sai da imigração, você já entra no ônibus, ou no metrô, ou no Uber, ou no que for. O cara já começa a falar inglês. Você já tá num universo diferente. Cara, se você chega com o peito aberto, é isso que acontece. O brasileiro, ele chega bem vestido, ele chega com o peito aberto. Cada dia que ele vai passando, ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai murchando assim, ó. Ele vai murchando, chega num ponto, passa o primeiro dia, passa a primeira semana, você topa o brasileiro na rua aqui e nem olha na sua cara, René. Ele já esqueceu quem ele é. Por quê? Porque ele não sabe pedir um pão, ele não sabe pedir uma sacola no mercado, ele não sabe aonde é o caminho que ele tem que trabalhar. Chegando lá no trabalho, ele é humilhado, ou às vezes é passado para trás, puxado o tapete dele. O brasileiro aqui, grande parte dele não é que respeitado, mas muitos brasileiros que vieram aqui primeiro fez muita coisa errada, e aí queimaram o filme dos brasileiros em Londres, por exemplo. Então a gente tem que reconstruir ou construir a nossa reputação em cima de algo que você nem fez, você acabou de chegar. Cara, e ali você chega no seu dia a dia de trabalho,
você percebe que a maioria das pessoas ali não acredita em você, porque ela tá preocupado com o dela. É a hora aqui, correndo, cada um faz o seu. Cara, eu tô passando mal. Não, beleza, tá passando mal, tchau, tchau, tô indo embora. Cara, você começa a olhar pro lado assim, você tá sozinho, sem motivação, sem identidade, porque você não consegue falar a língua, você tá sem dinheiro. Se você não paga o aluguel sexta, você não tem alguém para te abrir a porta, porque ninguém aqui... Tem dosinha de ninguém. Boa, você falou a palavra certa. Ninguém tem dosinha de Ninguém aqui ninguém. tem dosinha de ninguém. Europa, de uma forma geral, aí a Alemanha, aí em Berlim foi para mim o mais duro. cultural. Ah, você teve aqui já, Renner? Já, 2 vezes já. Cara, aí em não, Berlim, para mim, são cidades mais duras, assim, boa. entendeu? Renner, eu acho que Pessoal, é por isso que eu senti que você pegou o Venci em Londres muito rápido. Quando a gente conversou sim, nos claro. bastidores, eu percebi a forma que você falou de Londres, a forma que você falou do Venci em Londres, eu falei, você tem que estar no palco. Porque eu tenho certeza que através da sua vida, os brasileiros vão ser destravados dessas crenças, dessas coisas que estão desde lá de trás, sabe? Já implantada no HD. E o HD não consegue reprogramar, Renner. Você, Renner, com o conhecimento que você tem, com a sabedoria, a força, a energia que você tem, você vai conseguir ressignificar essa galera aqui. Vamos destravar isso aí, vou mostrar onde está. Não, vamos sair daí sonhando grande, sem matar o sonho, nós vamos sair daí para cima. Você tá transbordando, eu não quero nem te interromper, velho. Eu só desço adentro aqui, continua, velho. Você tá num flow muito, muito gostoso de ouvir. Se deixar, eu fico 6 horas aqui. Cai dentro. Isso se eu me cortar, né? Mas é isso mesmo que você falou, Rafa. Todas as respostas estão nas suas escolhas automáticas. Por falar em escolhas, eu não sei se você sabe, mas a gente faz 35 mil escolhas todos os dias. Meu Deus, quando acorda, que né? Vai escovar o dente, não vai? Vou chegar mais cedo? Sabe por que você não sabe? Sabe por que você não tem como mensurar isso? Porque elas são automáticas, 95% delas. Então, você quer mudar a sua vida, muda a sua configuração, muda seus hábitos. Eu tenho um programa sobre reprogramação mental, que é o DNA de riqueza. Porque a pessoa que nasceu com crença de identidade, capacidade e merecimento, ela sonha pequeno, ela aceita sonhar pequeno, ela aceita a dificuldade, ela aceita a vida que ela tem. É muito parecido com o brasileiro que vai para Londres e aceita qualquer coisa. Esse cara aqui... Sabe quem vence em Londres? Quem vence em Londres vence no Brasil, vence em qualquer lugar. Eu estava em Orlando palestrando agora e percebi que as pessoas bem-sucedidas que eu conheço lá, os brasileiros, todos seriam bem-sucedidos no Brasil também. Então não é sobre onde você está, é sobre quem você é. O Rafa trouxe muito bem a questão da identidade, sobre quem você é. E quem você é foi dito para você em algum momento da sua vida, da sua infância, e por algum motivo você aceitou. E aí, o professor... Como é que as coisas são simples, Rafa? E como é que a criança não tem culpa? E a gente só vai mudar essa geração aqui no Brasil o dia que eu conseguir colocar esse ensino nas escolas. O dia que as crianças tiverem brinquedo a material didático até o primeiro ano científico, lá, sei lá como é que chama, 3º grau, 2º grau, sei lá como é que chama hoje, tanto que eu não tenho 2º grau, uma hora eu te conto isso, na palestra eu vou te contar isso. Eu não tenho 2º grau, hora de conta. Eu estudei muito na minha vida, estudei muito. Eu estudei a primeira série, a segunda, a terceira, a quarta e a quarta. A quinta e a quinta. A sexta, a sétima eu gostei tanto que eu fiz de novo. E aí eu estudei a 8ª e parei. Mas essa história eu conto na palestra, eu conto em Londres. Mas o que eu quero te dizer é que quando a gente entende que tudo está na infância, de repente você está lá empolgado na sala, e aí a professora perguntou alguma coisa, você levantou a mão e falou, a resposta estava errada, a professora falou assim, errado. E a galera do fundão, e você olha aquilo, você sente uma dor muito grande. E inconscientemente, a sua mente fala. Falar quando o professor fala, falar na frente das pessoas, causa uma dor muito grande. E aí programou, Renan, é assim? O maior medo do brasileiro não é barata, não é avião, não é o Lula voltar. O maior medo do brasileiro não é nada disso. O maior medo do brasileiro é falar em público. E uma coisa que foi configurada lá atrás, só para a gente entender aqui como é que isso configura. E aí, você está em casa, tranquilão, criança, na boa, leitinho, mamadeira, mamãe e papai brigando. E você vive num lar de pé de guerra, seu pai bate na sua mãe, o seu pai some, te abandona e não volta, e aí seu pai te vê de longe, e aí seu pai tem outra família, e aí você fala lá e gosta mais dele do que de mim, e aí o que a cabeça da criança pensa? Eu não sou bom o suficiente. Se eu fosse bom o suficiente, meu pai gostava de mim. Se eu fosse bom o suficiente, minha mãe não me batia. Se eu fosse bom o suficiente, e aí eu passo a vida inteira, olha que isso aqui, mano, eu nem ia falar isso aqui hoje, eu só faço no método sim, no método DNA de riqueza. Você passa a vida inteira
Você configura que você não é bom o suficiente. Aí você passa a sua infância inteira tentando o quê? Mostrar para sua mãe que você é bom o suficiente. Eita, isso é E aí forte. você passa a vida inteira tentando agradar a sua mãe. E aí passou dos 14 anos, esquece. Você vai passar a vida inteira tentando agradar um marido canalha. Você vai passar a vida inteira tentando agradar um chefe. Você vai passar a vida inteira tentando agradar os outros para que o reconhecimento dos outros te mostre quem você é, porque você não consegue enxergar quem você é. Você não vê valor em você. Então você precisa da opinião dos outros para que você se sinta valorizado. E automaticamente, sem pensar, isso é inconsciente. Automático. Você passa a vida inteira querendo a opinião das pessoas, querendo o valor das pessoas. E aí, quem quer a opinião das pessoas não vence em Londres. Porque se der errado, as pessoas vão te zoar demais. Se você quebrar uma empresa em Londres, derrotado no Brasil, foi ser derrotado em Londres. A pessoa vai te usar demais. Enquanto você depender da opinião das pessoas, você não vai em lugar nenhum. E agora eu estou te explicando cientificamente por que isso acontece. A sua mente vem há muitos anos te contando as mesmas histórias, que você não é bom o suficiente. A vida inteira buscando na escola, nos professores, no sistema, em tudo, buscando reconhecimento externo para que você saiba quem você é. Enquanto você não souber quem você é, enquanto você não souber que você é o dono disso tudo, enquanto você não souber que você é especial, que você é importante, que você é bom, que você é capaz, que você é suficiente, enquanto você não souber inconscientemente, desculpa, mas você não vai vencer nem em Londres, nem no Brasil, nem em Nova York, nem na Guatemala, nem no Japão, nem em lugar nenhum. E vai passar uma vida inteira se frustrando e tentando justificar isso com desculpas esfarrapadas de e se Autossabotagem. der errado? E se as pessoas falarem de mim? E se não der certo? E se eu passar vergonha? Então, o que você precisa, para de matar os seus sonhos, entenda quem você é, reafirme isso para você, seja autossuficiente de elogio, para que o elogio, quando vier, nem te deixe muito empolgado. Porque se eu viro para você e falar assim, Rafa, você é um cara bem vestido. Isso para você nem é um elogio, de nada demais, não te deixa empolgado, porque você sabe que você é. Rafa, você é um empresário em Londres. É o que você é. Da mesma forma, se eu falo com você assim, Rafa, você é um peixe. Te afeta? Não. Por quê? Porque você sabe quem você é. Você sabe que você não é um peixe. Isso não te dói em nada. Cara, eu Em acho que nada. isso são técnicas e habilidades comportamentais que a gente vai pegando conforme o processo da nossa vida vai batendo na gente. A gente vai batendo, a gente vai aprendendo, vai aprendendo. Quando o cara toma a primeira pedrada, Renner, e ele já se acovarda, eu acredito que ele não está lutando para o sucesso da vida dele. Porque se ele toma a primeira pedrada e ele já sente, mostra que ele é um cara ainda fraco para poder alcançar o que ele quer alcançar na vida. Agora, se ele começa a tomar a pedrada, ele pega essa pedra. Aí toma outra pedra, ele pega essa pedra. Ele vai pegando a pedra, daqui a pouco ele monta o castelo dele. Ele monta o Trazendo castelo dele com as pedradas que ele está tomando. E é esse castelo que você acabou sempre de assim. falar, que Sempre é assim. essa força de você escutar elogio, escutar crítica. Beleza. É isso aí. Você sabe quem você é. Sabe quem você é, porque você já tomou pedrada demais. Só que, Renner, eu percebo uma coisa. As pessoas aqui, elas correm do processo, Renner. Elas correm de querer passar por essas pedradas. Ela tem esse medo que você acabou de falar. Grande parte dos brasileiros aqui tem medo de tomar pedrada, de se destacar. Eu não vou fazer isso não, porque tal pessoa vai falar. É exatamente isso que você falou. Então, cara, a forma que você está levando aqui, você está comprovando agora, é o que está ficando incrível que você está falando. É porque tudo que acontece aqui, o brasileiro, ele sabe. Só que agora você está provando mentalmente e como funciona o nosso corpo dentro da mente. E isso que tem impedido os brasileiros de avançar aqui. Eu te falo mais, Renner. É uma crença de muitos anos, desde o primeiro brasileiro que pisou aqui. Ele deixou. É uma crença hereditária, Rafa. Exato. É uma crença hereditária. É uma crença hereditária. Aí os evangélicos vão chamar de maldição hereditária e é a mesma coisa. E meu pai é pastor, tá? Não estou falando evangélico pejorativamente, não. Hoje a minha religião é amar a Deus acima de todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo, porque isso é o evangelho. Não necessariamente ser evangélico e uma Entendi. bandeira, nem nada disso. Mas eu vou à igreja e tudo, mas... Enfim,
Mas o evangélico chama de maldição hereditária, que é a mesma coisa. Quando o grande problema das pessoas, o maior bloqueio, a maior trava mental é a de identidade. Você não sabe quem você é. E aí, se você não sabe, você fica perdido. Você não se sente bom o suficiente para ter algo que vai te fazer se sentir algo que você queria se sentir e não se sente. Logo, você começa a se contentar com menos e não se sente merecedor. Merecedor de ter uma boa casa. Merecedor de não olhar o preço do cardápio no restaurante. Merecedor de viajar com a família. Merecedor de vencer em Londres. Merecedor de ter uma qualidade de vida em euro. Aí você não consegue enxergar uma coisa simples. Quem trabalha com venda, ia falar isso lá atrás, vender ticket alto e vender ticket baixo dá o mesmo trabalho. Se você estiver vendendo ticket alto para quem tem condição de pagar ticket alto e não compraria o ticket baixo, e se você está vendendo o ticket baixo para quem tem condição de pagar o ticket baixo e não vai pagar o ticket alto. Vender o produto certo para a pessoa certa. Só que a sua mente fica, e se ninguém comprar? E se ninguém fizer? E se não acontecer? E se não der certo? E essas coisas vão acontecendo. E aí eu vou dando sequência aqui, porque senão a gente fica aqui até amanhã, que eu já falei 2 hábitos, isso já rendeu 1 hora de live aqui. Né? Cara, mas passando